Imagine estar viajando por uma estrada brasileira e ouvir um aviso que arrepia qualquer um. Aqui, nem pare para abastecer. Pode parecer exagero, pode soar como lenda urbana, mas em várias cidades do Brasil, esse tipo de alerta não nasce do nada. Ele vem do medo, da rotina marcada pela violência, da sensação de que, em alguns lugares, um simples erro de percurso pode custar caro. E o mais chocante é que essas cidades não estão escondidas em áreas isoladas do mapa. Muitas ficam a poucos minutos de grandes capitais. Outras são polos industriais, logísticos e comerciais. Cidades importantes, cidades movimentadas, cidades que deveriam representar crescimento, mas hoje aparecem em um dos rankings mais duros do país. Neste vídeo, nós vamos subir degrau por degrau, começando pela 10ª posição e chegando no final à cidade com o índice mais assustador de todas. Mas antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente vai muito além do mapa e mostra o que muita gente prefere não enxergar. Antes de começar, vale um aviso importante. Este vídeo não define uma cidade inteira por um único problema. Toda cidade tem trabalhadores, famílias, comércio, cultura, história e pessoas que lutam diariamente para viver em paz. Mas os números existem, e quando eles se repetem, ano após ano, eles revelam uma realidade que não pode ser ignorada. A lista de hoje considera cidades com mais de 100 mil habitantes e usa como base a taxa de mortes violentas intencionais por 100 mil moradores. Ou seja, aqui não estamos falando apenas de sensação, estamos falando de dados. Agora sim, vamos começar pela 10ª posição. A nossa lista começa com uma gigante do interior nordestino, Feira de Santana, Bahia. A cidade tem mais de 660 mil habitantes e fica a cerca de 114 quilômetros de Salvador. Feira é enorme. Ela não é apenas uma cidade importante do interior. Ela é um dos maiores centros urbanos do Nordeste fora das capitais. E mais do que isso, é um grande entroncamento rodoviário, um ponto vital de circulação de mercadorias, pessoas e rotas. Isso faz de Feira de Santana uma peça-chave da logística baiana e nordestina. É cidade de conexão, comércio, distribuição e movimento intenso. Mas, ao mesmo tempo, registrou 65,2 mortes violentas por 100 mil habitantes. O caso de Feira de Santana é simbólico porque mostra que a violência não se restringe às cidades médias escondidas do debate nacional. Ela pode atingir em cheio grandes hubs urbanos, centros comerciais estratégicos e áreas cruciais para a economia regional. E se a 10ª colocada já impressiona pelo tamanho, a próxima chama a atenção pela densidade urbana e pela força industrial. Na 9ª posição está Maracanaú, no Ceará, com cerca de 251 mil habitantes. A cidade fica a aproximadamente 23 quilômetros de Fortaleza. Maracanaú é um dos maiores centros industriais do estado e também uma das cidades mais densamente povoadas desta lista. Isso significa muita gente concentrada em uma área relativamente pequena, com circulação intensa, pressão urbana e forte integração metropolitana. Mesmo sendo uma cidade funcional para a economia cearense com peso industrial e arrecadação relevante, ela registrou 68,5 mortes violentas por 100 mil habitantes. Maracanaú representa um retrato claro da pressão urbana, indústria, densidade populacional, mobilidade, disputa por espaço e vulnerabilidades concentradas no mesmo território. E quando tudo isso explode sem resposta suficiente, o resultado aparece nos números. Mas o Ceará ainda tem outra cidade na lista, e desta vez, o contraste vem do turismo e do litoral. Em 8º lugar está Caucaia, também no Ceará. A cidade tem mais de 378 mil habitantes e fica a cerca de 15 quilômetros de Fortaleza. Caucaia é conhecida por suas praias, pelas dunas e pelo turismo, especialmente em áreas como Cumbuco. É uma cidade que, para muita gente, remete a lazer, vento, mar e esporte. Mas por trás dessa imagem está um dado grave: 68,7 mortes violentas por 100 mil habitantes. Esse contraste é um dos mais fortes do ranking, porque Caucaia não é só turística, ela também é metropolitana, populosa, urbanamente pressionada e inserida em uma dinâmica regional complexa. E isso mostra que nem sempre a imagem vendida de uma cidade conta toda a história. Da costa cearense, agora voltamos para a Bahia, para uma cidade colada em Salvador. Na 7ª posição aparece Simões Filho, na Bahia. Com cerca de 120 mil habitantes, a cidade estava a apenas 26 quilômetros de Salvador. Essa proximidade com a capital já chama a atenção por si só, mas o peso de Simões Filho vai além. Ela é reconhecida como um forte polo industrial baiano, com intensa atividade econômica e logística.
Mesmo assim, a cidade registrou 71,4 mortes violentas por 100 mil habitantes. Esse é um daqueles casos que desmontam qualquer explicação simples. Estar perto da capital, ter atividade industrial e estar integrada à economia metropolitana não garantiu proteção contra a violência. Simões Filho mostra como uma cidade estratégica pode, ao mesmo tempo, carregar um dos índices mais preocupantes do país. E a próxima também está colada em uma capital, desta vez no entorno do Recife. Na sexta posição está São Lourenço da Mata, em Pernambuco. A cidade tem cerca de 118 mil habitantes e fica a aproximadamente 25 quilômetros do Recife. É mais um caso que reforça um padrão importante. A violência não fica apenas dentro das capitais. Ela avança também para as cidades vizinhas, conectadas pelos mesmos fluxos, pelas mesmas rodovias e pelas mesmas pressões urbanas. São Lourenço da Mata ganhou visibilidade nacional nos últimos anos por causa de grandes obras e da Arena Pernambuco. É uma cidade integrada à dinâmica metropolitana, conhecida e conectada, mas ainda assim registrou 73 mortes violentas por 100 mil habitantes. A cidade cresceu, ganhou importância e se tornou mais visível, mas isso não foi suficiente para conter o avanço da violência. E muito perto dali, outra cidade pernambucana aparece ainda mais acima no ranking. Na quinta posição está Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Com cerca de 218 mil habitantes, a cidade fica a aproximadamente 30 quilômetros do Recife. O Cabo tem um peso enorme dentro do estado. Está ligado ao complexo de Suape, um dos principais polos industriais e portuários do Nordeste. Também reúne importância histórica, turística e econômica. Mas por trás dessa força regional aparece um número duro: 73,3 mortes violentas por 100 mil habitantes. Quando uma cidade com porto, indústria, litoral e forte integração metropolitana entra nesse ranking, o alerta é inevitável. Cabo de Santo Agostinho mostra que a violência não está apenas onde falta desenvolvimento. Às vezes, ela se instala justamente em áreas de alto interesse econômico e circulação intensa. Daqui em diante, a lista entra em um nível ainda mais alarmante. Na quarta posição está Camaçari, na região metropolitana de Salvador. A cidade tem mais de 321 mil habitantes e fica a cerca de 47 quilômetros da capital baiana. Camaçari é um dos nomes mais fortes da indústria brasileira. Ela está ligada ao polo petroquímico, à produção industrial pesada e a uma economia extremamente relevante para o estado. Mas toda essa força econômica não impediu o registro de 74,8 mortes violentas por 100 mil habitantes. Aqui, o contraste é brutal, porque muita gente acredita que desenvolvimento econômico sempre traz mais segurança. Mas Camaçari mostra que isso sozinho não basta. Você pode ter indústria, arrecadação, localização privilegiada e proximidade com a capital, e ainda assim conviver com um índice de violência extremo. E agora chegamos ao pódio. As 3 próximas cidades registraram alguns dos números mais pesados de todo o país. Em terceiro lugar está Juazeiro, na Bahia. A cidade tem mais de 256 mil habitantes e forma, ao lado de Petrolina, um dos eixos urbanos mais importantes do Vale do São Francisco. É uma região estratégica para a fruticultura irrigada, para o comércio, para a exportação e para a economia do Nordeste. Juazeiro não é uma cidade secundária. Ela é peça importante de uma engrenagem regional poderosa. Mesmo assim, registrou 76,2 mortes violentas por 100 mil habitantes. Esse talvez seja um dos casos mais inquietantes da lista, porque estamos falando de uma cidade ligada à produção, ao agro, à circulação de riqueza e à integração regional. Juazeiro mostra que nem mesmo um polo econômico consolidado está imune a uma escalada extrema da violência. E acima dela, outra cidade baiana também aparece com um índice assustador. Em segundo lugar está Jequié, na Bahia. Com cerca de 169 mil habitantes, a cidade fica a aproximadamente 365 quilômetros de Salvador. Jequié é conhecida como um importante polo regional. Ela concentra comércio, serviços e circulação de pessoas, funcionando como referência para uma ampla área do interior baiano. Mas, apesar desse papel estratégico, registrou 77,6 mortes violentas por 100 mil habitantes. Jequié é a prova de que relevância regional não garante tranquilidade. Uma cidade pode ter comércio forte, peso econômico, identidade urbana consolidada e ainda assim carregar um dos índices mais altos do Brasil. E quando um polo regional aparece tão perto do topo, o problema deixa de ser local. Ele se transforma em um sinal de alerta muito maior. E agora chegamos à cidade que lidera toda a lista. E em primeiro lugar, como a cidade mais violenta desta lista,
está Maranguape, no Ceará. Com pouco mais de 108 mil habitantes, Maranguape fica a cerca de 27 quilômetros de Fortaleza, ou seja, não é uma cidade isolada. Ela está praticamente conectada à capital cearense e, ainda assim, registrou o índice mais alto entre todas as cidades do ranking, 79,9 mortes violentas por 100 mil habitantes. O contraste aqui é fortíssimo. Maranguape também é lembrada por áreas serranas e paisagens naturais, o que cria uma imagem que, para muita gente, passaria longe de um cenário como esse. Mas os números contam outra história. Quando uma cidade tão próxima da capital lidera um ranking nacional de violência, a mensagem é inevitável. O problema não está distante. Ele está perto, muito perto. Maranguape encerra esta lista como símbolo do quanto a violência pode se espalhar por territórios estratégicos, urbanos e conectados, sem precisar estar escondida no mapa. Depois de olhar para essas 10 cidades, uma coisa fica clara. Não existe um único rosto para a violência no Brasil. O perigo, às vezes, não está no fim do mapa. Ele está logo ali, na próxima saída. Se você já passou ou vive em alguma dessas cidades, escreve aqui nos comentários. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui a gente continua indo muito além do mapa.